Olá! Se você está procurando algum lugar para estudar a respeito da fundição odontológica, você está no lugar certo. Nós organizamos esse Instagram com o intuito de colocar os pontos principais a respeito desse assunto. Mas afinal, o que é a fundição? A fundição é o processo de vazar metal líquido em um molde com uma cavidade com a forma que se deseja reproduzir e depois deixar que este se resfrie e se solidifique. A maneira mais rápida e econômica de produzir uma prótese odontológica metálica é através do processo de fundição. A otimização e evolução desse processo permite que sejam obtidos objetos com grande precisão. Os princípios fundamentais da fundição estão relacionados ao desenho do canal de alimentação, ao tipo de revestimento que foi selecionado e ao método de fusão da liga. Seus principais materiais envolvidos na fundição laboratorial são as ceras, os revestimentos e as ligas. O passo a passo da fundição será descrito a seguir. Primeiramente, é realizado o preparo do troquel mestre. O gesso utilizado deve ser do tipo 4 ou 5, para promover uma autoexpansão dos troquéis. O correto proporcionamento vai dizer que características aquele material vai ter e suas propriedades. Em seguida, é realizada a delimitação marginal do término da restauração, com o objetivo de se ter um bom selamento, a aplicação do selante, porque senão quando for colocar a cera líquida, ela vai penetrar nos espaços vazios do gesso. E realizada a ceroplastia, com o objetivo de evitar a carbonização da cera para não perder constituintes e propriedades de cópia e resistência. A cera é aplicada como escultura e tem que estar altamente polida. Suas características de superfície devem estar como o profissional deseja que fique no final. Pode-se utilizar cera de diferentes características para diferentes regiões. Na montagem dos padrões, deve-se fazer o caminho para a injeção da cera até a ceroplastia. Para isso, pode ser usado plástico, cera ou resina, e o processo de queimação é diferente em cada um. O ideal é a cera. O diâmetro e comprimento do conduto formado do canal de alimentação é muito importante e depende do tipo e do tamanho do padrão de cera, tipo de equipamento de fundição utilizado e as dimensões do anel. O diâmetro equivale à área mais espessa do padrão de cera, facilitando o fluxo do metal. A posição deve ser na área de maior volume, geralmente na cúspide não funcional, e o comprimento vai estar relacionado à altura do anel. Se for um revestimento aglutinado por gesso, o espaço entre anel e ceroplastia é de 6 mm. E se for fosfatado, o espaço entre anel e ceroplastia é de 3 a 4 mm. O conduto deve ser posicionado na região central do anel, com pelo menos 5 mm entre o conduto e a parede do anel, para evitar trincas e possibilitar a sua expansão térmica. A ceroplastia deve ser fixada a 45 graus do conduto, para diminuir a velocidade com que a liga chega até a região onde estava o padrão. A câmara de compensação é um reservatório da liga líquida, onde ela fica circulando por um tempo antes de entrar na ceroplastia. Ela permite que as áreas não preenchidas sejam preenchidas. Em seguida, é realizado o redutor de tensão superficial, para melhorar o molhamento do revestimento sobre a ceroplastia. E depois, a montagem do anel, com a aplicação inicial do revestimento para copiar bem todos os detalhes da ceroplastia e o preenchimento total do anel. Em seguida, é realizada a eliminação da cera e os anéis vão ser inseridos na região central do forno com a abertura do cadinho voltado para baixo, para a cera escoar, e no final é necessário virar a cera. Agora, é realizada a fundição. É removido o bloco de revestimento do forno, que é adaptado à centrífuga. Na centrífuga tem um cadinho, que são materiais que suportam altas temperaturas, podendo ser à base de argila, carbono, quartzo e alumina. A liga é colocada dentro do cadinho, o anel é posicionado e começa a fundição. Irá ser observada a chama ideal do maçarico. A luva deve ser posicionada dentro do cadinho e ocorre o processo de liquefação da liga. A injeção da liga no molde do revestimento. Essa imagem é possível ser observada a técnica de fundição. A fusão da liga. Os gases para maçarico. A liga deve ser injetada assim que o anel for removido do forno. O primeiro gás é o gás de cozinha,
o segundo é o propano e o terceiro é o acetileno. As zonas de chama do maçarico são a zona de mistura, a zona de combustão, a zona de redução e a zona de oxidação. Essas informações sempre estarão disponíveis no nosso Instagram, @materiaisdentários_fundição. Muito obrigada por aprenderem um pouquinho com a gente e até a próxima!